Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 20. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, capital romana da província da Ásia Menor. Lá havia adoração à deusa, a rainha Diana, e que muitas pessoas adoravam, muitas pessoas iam lá, visitavam a imagem, havia vendas de miniaturas dessa deusa Diana, e havia um paganismo muito grande naquela região. Quando o apóstolo Paulo chegou para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo ali convenceu muitas pessoas do pecado e houve muitos arrependimentos e a salvação e muita conversão para o Senhor Jesus Cristo. Sendo que o apóstolo Paulo agora vai se dirigir para a região da Macedônia e também da Grécia, porque alguns dos judeus, como sempre, aquelas pessoas que estão sempre irritados por algo que acontece por causa do nome de Jesus Cristo, procuram perseguir os irmãos em Cristo. E aqui no capítulo 20 a gente vai ver que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai orientar aqueles discípulos, aqueles irmãos em Cristo que ficaram na cidade de Éfeso. Vamos iniciar. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu retornar pela Macedônia, no que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade, e nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Aqui a gente está vendo que o apóstolo Paulo, lá na cidade de Éfeso, ele teve uma perseguição por causa de muitas pessoas estavam encontrando a Cristo, muitas pessoas estavam acreditando no Evangelho da Salvação, e havia ali, o Espírito Santo ali movia naquela cidade. Muitas almas eram entregues para a glória de Deus Pai. Sendo que o apóstolo Paulo teve que sair da cidade de Éfeso, ele estava viajando nessa terceira viagem missionária, e ele estava indo para a Macedônia e para a Grécia. Aqui o apóstolo Paulo fortalece aos irmãos que ficaram lá em Éfeso, para que eles pudessem aceitar que, ser um seguidor de Jesus Cristo, haverá muitas perseguições, provações, porque o nome de Jesus Cristo, desde aquela época até os dias de hoje, é perseguido, porque as potestades espirituais que vivem nesse mundo, dominado pelo diabo, eles não vão querer que a mensagem do Evangelho chegue até as pessoas, para que as pessoas possam sair das trevas, da escuridão e encontre a luz, porque a libertação só vem através da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a luz e a luz resplandece sobre as trevas. E aqui o apóstolo Paulo se dirige para a Macedônia. A gente vê nos dias de hoje também, como nos dias de Paulo, a mensagem de Jesus Cristo sendo propagada em todos os continentes. Mas o inimigo, Satanás, ele continua perseguindo os cristãos, ele continua
fazendo com que a mensagem do Evangelho não seja ouvida, ele continua fazendo com que muitas pessoas não conheçam a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela chega nos confins da terra e ela tem poder, porque é sobrenatural. Nós levamos a mensagem do Evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o poder sobrenatural de Deus que age na vida daquelas pessoas para que elas possam se arrepender dos seus pecados e colocar a fé no Senhor Jesus Cristo para que eles possam viver, ter uma vida no reino de Deus aqui na terra, na espera do futuro com a vida eterna em Cristo Jesus, seja no seu retorno, na sua segunda vinda, ou quando ele resgatar a sua igreja no juízo final, para que todos vivam eternamente no novo céu e na nova terra, que a palavra de Deus prevalece e que diz que será assim. Continuando, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Aqui aconteceu um milagre, aconteceu a ressurreição desse jovem que, quando o apóstolo Paulo estava pregando numa residência, aqui me fala que estava pregando numa sala, num piso superior, e ali a pregação era no primeiro dia da semana, no domingo, onde ali também haveria a ceia do Senhor. E na hora que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus, aconteceu que esse jovem que estava sentado adormeceu e caiu do terceiro piso e ali faleceu. Mas o poder sobrenatural de Deus, usando o instrumento Paulo, Jesus ali ressuscitou aquele jovem. E ali todos ficaram felizes, alegres, porque o Espírito Santo de Deus movia naquele lugar e vidas ali foram alcançadas. Nos dias de hoje a gente sabe que Deus continua operando nas nossas vidas. O Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Paulo, Jesus Cristo, é o mesmo Deus que nós seguimos. E que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que transforma os corações das pessoas, é o Deus também que opera os milagres, opera na vida das pessoas e transforma aquela pessoa que tinha um coração mau, transforma com um coração bom. Assim é quando há a conversão, quando há o arrependimento de pecados e a submissão a Jesus Cristo. O Espírito de Deus habita no coração daquela pessoa que se arrepende e de que se submete ao senhorio de Jesus Cristo, e ali vai haver um milagre naquela vida. Ali aquela vida vai ser transformada para a glória de Deus Pai. E Deus continua hoje fazendo milagres, curas, mas o principal milagre é a transformação de um coração de uma pessoa, quando o próprio Jesus disse para Nicodemos que para que haja salvação, para que haja transformação, a pessoa tem que nascer de novo. E esse novo nascimento, que a pessoa tem uma nova vida, é a mudança de caráter que é dado pelo Espírito Santo de Deus. É poder sobrenatural, não é do homem, porque o homem já nasce com a natureza pecaminosa, ele já nasce com aquilo que foi deixado no jardim do Éden por Adão e Eva, o pecado. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para ir para aquela cruz, morrer pelos nossos pecados, para que nós olhemos para Cristo e vivemos com Ele, porque
A salvação só vem através da cruz, só vem através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Deus. E aqui a gente vê que a igreja crescia, se transformava, e o poder do Espírito Santo de Deus age hoje em dia. Basta você querer, basta você permitir que Deus entre na sua vida através de Jesus Cristo. É arrependimento. Se a pessoa quiser ser transformada por ele mesmo, ele não vai conseguir. Ele tem que procurar Jesus, é Jesus que transforma. Continuando, versículos 13. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde recebíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos ali e chegamos em frente de Quío. No outro dia, cruzamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Olha só, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, depois de ter pregado a mensagem do Evangelho, agora ele vai retornar para Jerusalém. Aqui onde ele passava, o apóstolo Paulo, ele levava a mensagem do Evangelho, e também havia uma preocupação por parte do apóstolo Paulo em ajudar os necessitados. Muitos irmãos em Cristo lá de Jerusalém estavam passando por dificuldades. E o apóstolo Paulo, nessa terceira viagem missionária, ele, nessas cidades que ele visitou, ele arrecadou donativos para levar até a igreja de Jerusalém para ajudar as viúvas, os órfãos e a igreja que passava por dificuldade. Nos dias de hoje, isso não é diferente. A igreja que resiste no tempo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se ela realmente segue a cartilha do Evangelho de Jesus Cristo, ela procura ajudar os irmãos. O que você tem, você ajuda ao próximo. Nós temos que ser servos, porque Jesus disse que Ele é servo e é necessário que sejamos servos. Nós temos que ajudar o nosso próximo, aqueles que estão passando por dificuldades. Nós temos que ter compaixão, e a compaixão, a misericórdia faz parte do cristão verdadeiro. Portanto, meus irmãos, andemos na mensagem do Evangelho, propagando a mensagem da salvação e ajudando aqueles que necessitam, o nosso próximo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito continue a falar nos corações daqueles que ainda não te conhecem, Pai, e que haja muitas conversões. Sabemos que muitas pessoas passam por esse sofrimento e não sabem por que estão sofrendo, porque o mundo jaz do maligno. Mas sabemos também, Pai, que através de Jesus Cristo há uma transformação de caráter, há uma transformação de vida para a glória eterna. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.